Bom dia, vamos iniciar a nossa aula de hoje, que vai ser sobre processos de separação de misturas. Na aula passada, nós vimos aqueles conceitos iniciais, de que é uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, uma substância pura, o que é matéria, o que é um corpo, o que é um objeto, o que é energia, como é que a energia vai influenciar na minha matéria, quais são os tipos de energia, certo? Então, complementando a aula passada, que nós vimos o que são misturas, certo? O que é uma mistura homogênea, também chamada de solução, e uma mistura heterogênea, lembrando que a homogênea é aquela que só tem uma fase, e a heterogênea é quando eu consigo ver duas fases ou mais. Então, se eu tiver uma mistura, só que eu quero apenas um componente daquela mistura, como é que eu vou fazer para fazer essa separação? Aí eu vou mostrar para vocês que depende do que está misturado. Eu tenho uma mistura sólido-sólido, eu tenho uma mistura sólido-líquido, a minha mistura é homogênea, a minha mistura é heterogênea. Então, a depender da mistura, eu vou saber qual o processo de separação mais indicado para usar. Lembrando também que eu tenho sempre que avaliar o custo-benefício, certo? Tem processos que custam mais caro, que demandam energia, e tem processos que são mais simples e mais baratos, que até no nosso cotidiano a gente faz, às vezes, sem nem perceber. Então, vamos ver esses tipos de processo de separação e onde é que eu posso aplicar cada um deles, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides para ficar mais fácil o entendimento. Ó, vamos lá, certo? A aula de hoje é sobre processos de separação de misturas. Inicialmente, vamos ver alguns conceitos iniciais. Lembrando que na natureza é muito difícil a gente encontrar uma substância pura. Na maior parte dos casos, nós temos misturas. Então, em função disso, é que nós precisamos, por causa disso, é que nós precisamos conhecer os métodos de separação para obter uma substância específica que a gente deseja. Bom, na separação dos componentes de uma mistura, que é obtenção separada de cada uma das substâncias puras que deram origem àquela mistura, eu vou usar um conjunto de processos físicos denominados análise imediata. Esses processos não alteram a composição das substâncias que formam a mistura. Então, eu tenho uma mistura e eu vou apenas separar os componentes daquela mistura, certo? Eu não vou alterar a composição das substâncias que formaram aquela mistura. Nem sempre apenas um método é suficiente para separar todos os componentes. Vocês vão ver que tem processos que são mais simples de separar, que eu uso apenas um método de separação e já obtenho a substância que eu quero. Já em algumas outras misturas mais complexas, eu preciso de mais de um sistema de separação para poder chegar na substância pura que eu desejo obter. Aqui, ó. A escolha dos métodos para a separação exige um conhecimento anterior de algumas propriedades das substâncias presentes. Por exemplo, se eu tenho uma mistura de areia e água, areia e sal, eu estou ali com areia e sal misturado. O que é que eu sei? Eu sei que o sal dissolve na água. Então, conhecer essas propriedades vão facilitar, certo? A minha separação das misturas. Então, conhecer algumas propriedades das substâncias que compõem aquela mistura facilitam esse processo de separação. Ó, por exemplo, se eu tenho uma mistura de açúcar com areia, certo? É útil saber que o açúcar dissolve na água e a areia não dissolve. Eu vou mostrar para vocês daqui para frente como é que eu separo açúcar e água, por exemplo. Se eu tenho essa mistura, como é que eu faço? Eu sei que filtrar não dá certo, eu sei que peneirar não dá certo, porque a granulometria é semelhante, então o que é que eu faço para separar açúcar e água, por exemplo? E, muitas vezes, dependendo da complexidade da mistura, vão ser necessários vários processos diferentes, né? Como eu tinha falado. Quando é uma separação simples, apenas um processo é necessário. Quando a mistura é mais complexa, eu preciso de mais de um processo de separação. Ó, alguns dos métodos são tão comuns que a gente nem pensa neles como processos de separação. São aqueles que eu falei que a gente usa no dia a dia e nem se dá conta de que está separando componentes. Por exemplo, escolha de grãos de feijão, certo? Se eu estou ali colhendo feijão, quando a gente compra o quilo do feijão, junto do feijão, vem alguns pedaços de impureza, de casca, de sujeira, de pequenas pedras. Então, essa catação para colher o feijão é um sistema de separação. Eu estou separando o feijão, que é a substância que eu quero, das substâncias indesejáveis, certo? Um outro processo que também é feito no cotidiano. Remoção da casca do amendoim torrada por sopro. A gente, quando torra aquele amendoim no forno,
que separa a casca, para tirar a casca, se a gente coloca um ventilador, por exemplo, ou assopra, a gente consegue separar a casca facilmente. Então, esse sistema de separação é chamado ventilação. Separação das moedas em função dos seus tamanhos nas máquinas dos bancos. É um sistema de peneiração, a gente está separando por tamanhos diferentes, granulometrias diferentes, certo? Agora, vamos ver alguns desses processos de separação. Vocês vão ver que tem processos para separar misturas que são heterogêneas e processos de separação para misturas homogêneas. Vamos ver quais são cada um desses processos. Ó, iniciando aqui pelos métodos de separação de misturas heterogêneas. Eu tenho, por exemplo, se a minha mistura heterogênea for sólido-sólido, como é que eu posso fazer essa separação? Utilizando a catação, ventilação, levigação, separação magnética, cristalização fracionada, dissolução fracionada e peneiração. Eu vou mostrar já já como é que a gente utiliza cada um desses métodos. Então, se a minha mistura é sólido, por exemplo, lá o grão de feijão junto com os pedaços de pedras pequenas que eu falei. Uma mistura heterogênea sólido-sólido. Então, eu vou separar pela catação. Então, tem esse sistema. Para os processos que são sólido-líquido, eu posso utilizar a decantação, centrifugação, filtração simples ou filtração a vácuo. Se a minha mistura é líquido-líquido, eu utilizo a decantação. E se a minha mistura é gás sólido, eu utilizo decantação ou filtração, certo? Então, esses são os processos que a gente vai estudar para separar esses tipos de mistura. Ó, e se eu for separar misturas homogêneas? Esses que eu acabei de mostrar são para separar misturas heterogêneas, certo? Misturas homogêneas são aquelas que a gente só consegue ver uma fase. E quais são os métodos de separação? Se eu tenho uma mistura homogênea sólido-líquido, eu posso utilizar a evaporação ou a destilação simples. Se eu tenho uma mistura líquido-líquido, eu posso utilizar a destilação fracionada. E se a minha mistura é gás-gás, eu vou usar a liquefação fracionada ou a dissorção. Então, vamos ver agora, primeiramente, a separação das misturas heterogêneas e, em seguida, a separação das misturas homogêneas. Vamos ver como é cada um desses métodos. Ó, começando aqui pelas heterogêneas, sólido-sólido, a catação. O que é que se baseia a catação, né? Eu já falei para vocês, ó. É um método de separação bastante rudimentar, usado para a separação de sistemas sólido-sólido, baseia-se na identificação visual dos componentes da mistura e na separação manual ou com auxílio de uma pinça. É utilizado, por exemplo, na limpeza do feijão. Então, catação, eu tenho ali um meio heterogêneo, vou separar o grão que me interessa e o que não me interessa vai ficar do outro lado, certo? Então, esse é o método da catação, bem rudimentar e bem simples. E barato, né? Qual é o custo que eu tenho? Só o tempo que eu estou ali desperdiçando o tempo que eu estou empregando para fazer essa separação. Aí, agora, um outro método de separação de mistura, sólido-sólido, que é a ventilação, aquele que eu falei lá, para separar a casca do amendoim. Ó, a gente tem aqui a ventilação, é o método de separação para sistemas sólido-sólido, no qual o sólido menos denso é o que é mais leve, certo? É arrastado por uma corrente de ar. No caso do amendoim, da casca do amendoim, a casca é bem mais leve. Por isso, é menos denso, mais leve, certo? Por isso que a casca, que é arrastada pela corrente de ar, e o amendoim fica no recipiente. Ó, um bom exemplo de utilização de ventilação é a separação das cascas de grãos de arroz e amendoim torrado, por exemplo. Aí, um outro método de separação heterogêneo, sólido-sólido, é a levigação. Eu acho que todo mundo já ouviu falar na levigação. Como é que funciona esse processo de levigação? Ó, eu tenho água corrente no meu meio, certo? Eu tenho ali a minha mistura sólido-sólido, vai passar uma corrente de água. Essa corrente de água vai arrastar o componente menos denso, certo? Então, a água arrasta o menos denso e o mais denso vai se depositar no fundo do recipiente. Onde é que é usado esse método de levigação? Por exemplo, quando eu quero purificar ouro. Eu tenho uma mistura ali de areia e ouro, certo? Quando eu colhi o meu ouro, veio junto com a areia, e eu quero separar essa mistura de areia e ouro. A areia é menos densa, mais leve. Então, a areia vai ser arrastada pela corrente de água, certo? E o ouro, que é mais denso, vai ficar no fundo da bateia. Então, esse método de levigação é utilizado, por exemplo, para separar ouro de areia.
Um outro método de separação sólido-sólido é a separação magnética, né? O próprio nome já fala. Magnética, eu vou separar o quê? Alguma coisa metálica. Ó, também chamado de imantação. Nesse método de separação, um dos sólidos é atraído por um ímã. Esse processo é usado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas, como, por exemplo, separar do lixo objetos de metal que serão reciclados. Então, ó, eu tenho aqui, vejam aqui que eu tenho uma grande quantidade, eu posso pegar, passar um ímã por aqui, quem tiver atração com ímã, quem for metálico, vai ser atraído por esse ímã, certo? E em seguida eu posso reciclar esse material metálico. Então, é um outro processo de separação. Um outro exemplo simples é separar linha de agulha, certo? Quem é que vai ser atraído pelo ímã? A agulha, e a linha vai continuar onde está. Um outro exemplo de separação de mistura heterogênea sólido-sólido é a cristalização fracionada. Como é que funciona essa cristalização fracionada? Vejam bem, eu tenho aqui, ó, eu tenho sólidos, certo? Eu tenho sólidos em uma mistura, e eu vou dissolver esses sólidos em um líquido que vai dissolver os dois sólidos. Percebam aqui pela figura, ó. Eu tenho aqui os sólidos A e B dissolvidos na água. Aqui o meu solvente foi a água, certo? Então, eu tenho aqui esses sólidos misturados na água. Em seguida, eu vou evaporar, certo? Ó, eu peguei esses meus sólidos, dissolvi no meu líquido, que é o meu solvente. Em seguida, essa mistura vai sofrer evaporação, provocando a cristalização das substâncias separadamente. Então, eu peguei o líquido, misturei os meus sólidos, evaporei. Vou cristalizar as minhas substâncias. Em seguida, depois do resfriamento, ó, eu vou ter aqui a cristalização do sólido B, primeiramente, certo? Que eles têm solubilidades diferentes. Então, o B vai ficar aqui no fundo do recipiente depositado e o A vai continuar dissolvido no meu líquido. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer um outro processo de separação. Ó, eu já tenho aqui o sólido e aqui o líquido dissolvido com outro sólido. Aí, nesse caso, eu aplico um outro processo de separação para fazer essa nova separação, certo? Então, eu tenho sólido no fundo, o que é que eu posso fazer? Uma filtração, por exemplo. Eu vou ter o líquido e o sólido de um lado e esse sólido dissolvido aqui do outro lado. Então, essa é uma maneira, é mais um processo de separação. Ó, este processo é utilizado, por exemplo, nas salinas, para obter sais de água do mar, onde a água evapora e os diferentes tipos de sais cristalizam-se separadamente. Então, para obter os sais da água do mar, a cristalização fracionada é uma opção. Aí eu tenho agora a dissolução fracionada. Como é que funciona? Ó, na cristalização, percebam que os dois sais dissolveram-se aqui na água, certo? Dissolveram-se no meu solvente. Os dois sais dissolveram-se, eu aqueci até cristalizar, depois do resfriamento, um dos sólidos ficou depositado no fundo e o outro continuou dissolvido no meu líquido. Já na dissolução fracionada, apenas um dos sólidos se dissolve no líquido. Lembram lá do exemplo de areia e sal ou areia mais açúcar? Ó, eu tenho uma mistura aqui de areia e sal, eu vou acrescentar água, que seria o meu solvente aqui nesse meio. Só que só quem é solúvel na água é o sal. Então, a areia vai continuar no fundo e em cima eu vou ter uma mistura de água e sal. Qual é o problema desse método? Ele não separa definitivamente, né? Porque depois eu vou ter que aplicar um outro método de separação para fazer essa separação. Por exemplo, vou fazer uma filtração, a areia vai ficar retida no filtro e vai passar a água mais o sal. Então, um outro método é a dissolução fracionada. Outro método ainda é a peneiração, né? Peneiração bem simples, ó. Tamização, também chamada de tamização ou peneiração, é usada para separar sólidos constituintes de partículas de dimensões diferentes através de peneiras. Então, eu tenho ali, ó, vários sólidos que têm dimensões diferentes, vou passar ele por uma peneira. Quem tem maior granulometria do que a areazinha da peneira vai ficar retido na peneira. Quem tem granulometria menor vai passar, certo? Então, assim que se dá a peneiração.
Quando eu utilizo industrialmente, eu utilizo um conjunto de peneiras, porque cada peneira vai ter uma granulometria diferente e eu vou conseguir separar cada componente em uma peneira, certo? Na primeira peneira, eu vou reter quem é maior, quem tem maior diâmetro. Na segunda peneira, eu vou retendo os menores, até que no final eu vou ter um porozinho bem pequenininho na minha peneira. Então, industrialmente, eu uso um conjunto de peneiras para separar diferentes granulações ou granulometrias, certo? Aí agora eu já sei separar sólido-sólido das misturas heterogêneas. E se eu tiver uma mistura sólido-líquido heterogênea, como é que eu faço essa separação? Vejam que é por decantação. Ó, a decantação tanto é usada para separar uma mistura sólido-líquido, como numa mistura líquido-líquido, como numa mistura gás-sólido. Então, a decantação pode ser utilizada dessas três misturas, certo? Sólido-líquido, líquido-líquido e gás-sólido. Vamos ver como é que funciona a decantação. Ó, vejam bem. A decantação, ela permite a separação de líquidos immiscíveis, que são líquidos que não se misturam, certo? Por exemplo, água e óleo são líquidos immiscíveis, então eu posso separar por decantação. Ou separar um sólido precipitado num líquido. Eu posso usar decantação nesses dois casos. A fase mais densa, que é a mais pesada, vai depositar no fundo, ó, vejam aqui pelo desenho, ó, eu tenho a mistura de líquido mais sólido. A fase mais densa vai depositar no fundo, e em cima eu vou ficar com o líquido, que é a fase menos densa. Aí, para fazer essa separação, ó, eu posso verter lentamente a mistura em outro frasco. Percebam aqui, ó, eu tenho a mistura sólido-líquido, eu estou virando lentamente esse frasco para que só o líquido passe e o sólido continue aqui no primeiro recipiente, certo? Então, uma das maneiras de separar é essa, vertendo-se lentamente a mistura em outro frasco, ou utilizando o auxílio de um sifão. Ó, eu vou transferir a fase menos densa, que é a fase superior, através de um sifão para outro frasco, certo? Então, essa é a maneira de separar. Para líquidos immiscíveis ou um sólido precipitado em um líquido. Aí eu também posso usar, ó, no laboratório, quando eu tenho líquidos immiscíveis, normalmente eu utilizo um funil de bromo, ou funil de decantação, ou funil de separação, certo? Esse funil aqui, ó, que vocês estão vendo, é conhecido como funil de bromo, de decantação ou de separação. Como é que funciona? Percebam aqui, ó, que eu tenho uma mistura, certo? De dois líquidos. Um líquido está na parte inferior e o menos denso na fase superior. E aqui eu tenho uma torneirinha. Como é que eu faço para separar? Eu abro essa torneirinha e deixo escoar apenas o líquido que está embaixo, certo? E depois, aí eu coloco num recipiente e depois eu vou ter apenas o líquido que está em cima. Consegui fazer a minha separação. Ó, num sistema formado por água e óleo, a água, por ser mais densa, vai ficar na parte inferior. No caso, a água estaria aqui embaixo e o óleo estaria aqui em cima. Então, se eu abrir a torneira, a água iria escoar e o óleo ia permanecer no meu funil. Ó, eu posso usar ainda a decantação, como eu tinha falado para vocês, para separar uma mistura sólido-gás, certo? Então, a decantação pode separar uma mistura sólido-gás. Como é que funciona? Ó, por exemplo, gás mais poeira. Entrou aqui no sistema de câmara de poeira, a mistura gás mais poeira. A mistura atravessa um sistema em zigue-zague e o pó, por ser mais denso, vai depositando-se ao longo todo o trajeto. Percebam que em cada fasezinha aqui do meu zigue-zague vai ficando um pouquinho de pó. Aqui no início ficou pó, aqui ficou, até que no final eu tenho apenas gás limpo, certo? Então, é um sistema de decantação. Ao longo do trajeto vai ficando no fundo, o pó, por ser mais denso, vai depositando no fundo e apenas o gás limpo vai passando. Aí, um outro sistema de separação sólido-líquido é a centrifugação. Centrifugação bem utilizada em laboratório, por exemplo, para separar sangue, certo? Então, como é que funciona? E é utilizado também em laboratório de química, para a gente separar os componentes de uma mistura mais facilmente. Como é que funciona uma centrifugação? Ele é utilizado para a separação de misturas de sólidos e líquidos, quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena que provoca a obstrução dos poros do filtro e faz com que sejam retidas pelo líquido. Então, eu estou separando aqui, ó, percebam aqui que eu tenho uma mistura, ó.
Eu tenho um líquido e o sólido, que são esses pontinhos vermelhos. Eu vou colocar numa centrífuga, certo? Centrífuga é um equipamento usado industrialmente ou em laboratório, que a gente coloca, ele vai ter uma grande rotação, e essa rotação alta vai fazer com que essa separação ocorra. Então, percebam que eu deixei lá, numa rotação elevada um determinado tempo, e no final eu vou ter, ó, a minha base, que é o meu líquido, o meu sólido que foi separado, e em cima eu vou ter o líquido flutuante, que foi o menos denso, certo? Ó, tubos de ensaio, os vidrinhos que são utilizados em centrífugas, e eu vou girar em uma posição quase horizontal, numa grande velocidade, aumentando assim a rapidez de depósito do sólido no fundo do tubo. Quando eu quero, por exemplo, acelerar uma decantação, eu posso usar uma centrifugação também. A decantação natural é demorada. Já a centrifugação vai acontecer de uma maneira mais rápida. Agora, vamos ver a separação sólido-líquido e gás sólido através de filtração. Filtração é bem simples, né? No nosso dia a dia, nós usamos filtração em diferentes momentos. Percebam que a gente tem filtração simples e a filtração a vácuo para sólido líquido, e no gás sólido também nós podemos separar por filtração. Como é que funciona? Ó, filtração é um método de separação muito presente no laboratório químico e também no cotidiano. Percebam, é usado para separar um sólido de um líquido ou sólido de um gás, mesmo que o sólido se apresente em suspensão. A mistura atravessa um filtro poroso, onde o material particulado fica retido. Ó, observem aqui que eu tenho um exemplo de um café sendo coado. Como é que funciona? Eu coloco, aqui eu tenho um filtro de café, eu coloco o pó de café e a água vai passar. O líquido vai passar, esse café vai ser extraído, vai passar, e o sólido do café, que não passa pelo líquido, vai ficar retido. Então, é um exemplo de filtração, certo? Ó, a preparação do café, por exemplo, e o uso do aspirador de pó são exemplos de filtração. Quando a gente usa o aspirador de pó, a gente vai puxando aquela poeira. Ó, o filtro, percebam aqui, um filtro que retém toda a sujeira, certo? Então, o filtro retém a sujeira aqui no caso do aspirador de pó e retém o pó do café, no caso de um café sendo coado. E se eu utilizar uma filtração a vácuo, certo? Filtração essa separação através de um papel de filtro. Quando eu utilizo o vácuo, eu vou aumentar a velocidade dessa minha filtração. Como é que funciona? Percebam bem, em laboratório, como é que a gente faz uma filtração a vácuo? Eu tenho aqui um Kitasato, que é um equipamento de laboratório, certo? Um Kitasato, eu coloquei aqui um funil de Bucher, acoplado nesse Kitasato, e coloquei a minha mistura, ó, que eu tenho a minha mistura que vai ser filtrada. Aqui nesse funil, eu coloquei um papel de filtro. Poderia fazer uma filtração natural, só que demora bem mais. Quando eu coloco uma bomba de vácuo, ela vai sugar o ar, e aqui eu vou ter um ambiente com vácuo, certo? Então, a filtração vai ser bem mais rápida. Quando a gente faz a filtração a vácuo, a gente acelera a velocidade normal da filtração. Aí, agora, a gente já sabe como é que eu separo as misturas que são heterogêneas. E as homogêneas, como é que eu faço para separar, certo? Ó, eu vou separar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente separa uma mistura sólido, líquido, líquido, líquido e gás, gás. Começando pela sólido, líquido, a evaporação. Bem simples, né? Evaporação. Por exemplo, como é que eu separo uma água com sal? Água com sal, eu vou separar por uma evaporação. Evaporação é o método de separação de mistura sólido-líquido por evaporação do solvente, também conhecido como cristalização. Como é que eu faço? Eu vou colocar, por exemplo, aqui uma panela no fogo, ó, um recipiente aberto, e vou permitir que o solvente evapore, e só o sólido vai ficar. Se eu colocar água com sal, a água vai evaporar, e apenas o sal vai ficar aqui, certo? Nas salinas, o sal é obtido a partir da água do mar por esse processo. Então, o sal é obtido por evaporação. Qual é a desvantagem da evaporação? Eu só aproveito o sólido. O líquido vai ser perdido para o ambiente, certo? O líquido vai evaporar e eu não vou recuperar ele.
Então, a evaporação é o processo indicado quando apenas o sólido me interessa. Se me interessa o sólido e o líquido, esse processo já não vai ser indicado, eu vou precisar utilizar um outro processo. Aí eu tenho aqui a destilação simples, para separar sólido do líquido. Como é que funciona essa destilação simples? Ó, esse método é utilizado quando eu desejo separar a substância sólida dissolvida no solvente e eu não quero perder aquele líquido. Lembram que lá na evaporação eu deixo uma panela evaporando a água e a água se perde. Nesse caso da destilação simples, eu não quero perder o meu solvente, eu não quero perder o meu líquido. Então, como é que eu faço para não perder esse líquido? Aí eu tenho esse sistema aqui, certo? De destilação simples, é bastante usado em laboratório. Ó, o solvente é resfriado, sendo recolhido em outro frasco. Aquece-se a mistura. Percebam que eu tenho aqui, ó, nesse balão de destilação, eu vou colocar a minha mistura, que é o meu líquido com o meu sólido, certo? O líquido com o sólido que eu desejo separar. Eu vou aquecer essa mistura até o ponto de ebulição do meu solvente. Eu aqui tenho um termômetro, só para eu ter uma noção da temperatura, certo? Eu não preciso ter um processo tão controlado, porque o líquido vai evaporar e o sólido tem uma evaporação muito superior, um ponto de ebulição muito superior ao do líquido. Então, eu não preciso ter um processo tão controlado, certo? Para esse caso de destilação simples. Coloco aqui a minha mistura, vou aquecer. Quando o meu solvente começar a evaporar, ele vai vir para esse condensador aqui. Como é que funciona um condensador? Aqui ele está numa temperatura bem alta, né? Ele está no estado vapor. Só que eu quero que ele fique no estado líquido para cair nesse outro balão. Para ele voltar para o estado líquido, aqui eu aqueci e aqui eu preciso resfriar. Então, como é que eu faço? Aqui eu aqueci, ele ficou numa temperatura bem alta, que foi de ebulição do meu solvente, ele vai chegar nesse condensador. No condensador, eu vou ter uma água fria circulando. Então, essa água fria vai baixar a temperatura do meu solvente aqui, que foi evaporado, e vai fazer com que ele volte para o estado líquido. Então, ele no estado líquido vai pingar aqui nesse outro balão, certo? Então, o sólido vai ficar aqui no balão de destilação retido, o líquido vai evaporar, passar pelo condensador com água fria, voltar para a temperatura onde ele é líquido e pingar nesse balão de recolhimento. Então, eu vou ter o sólido em um balão e o líquido em outro balão. Então, essa é uma maneira de não perder o meu solvente, certo? Então, ó, o solvente foi resfriado aqui no meu condensador e recolhido nesse frasco. Não existe, como eu falei para vocês, necessidade do controle de temperatura, pois os pontos de ebulição do líquido e do sólido são bem diferentes. Então, eu vou colocar um termômetro só para ter uma noção da minha temperatura, mas não precisa ser um sistema com a temperatura controlada, porque os pontos de ebulição são bem diferentes. Aí, agora, se eu tenho um sistema líquido-líquido, por exemplo, se eu tenho água e álcool, como é que eu faço essa separação de água e álcool, né? Como é que eu separo isso? Numa destilaria, por exemplo, numa indústria, numa usina produtora de etanol. No final, a gente tem que separar os componentes lá para eu ter o álcool puro. Como é que eu faço essa separação? Aí a gente usa uma destilação fracionada. Vejam bem, ó, é o método usado para a separação de mistura de líquidos. A destilação simples é mais fácil, por quê? Porque os pontos de ebulição são bem diferentes. O sólido vai ficar retido e o líquido vai evaporar, chegar no ponto de ebulição, passar pelo condensador e ser colhido em outro recipiente. Já nesse caso da destilação fracionada, eu vou utilizar para a mistura de dois líquidos. Então, percebam, quanto mais distante os pontos de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo de destilação. Quando o ponto de ebulição é próximo, fica difícil de realizar essa destilação fracionada. A aparelhagem usada é a mesma da destilação simples. Percebam que eu tenho um balão aqui que vai ser aquecido, eu também tenho um condensador e eu tenho um recipiente onde vai ser coletado a minha amostra, e tenho aqui a água circulando para resfriar o meu líquido, certo? Qual é a diferença? Percebam que eu tenho uma coluna aqui, certo? Então, o balão aquecido é a mesma coisa, o meu condensador para resfriar o líquido que vai ser evaporado é a mesma coisa, um frasco para recolhimento e aqui uma torneira circulando a água. A diferença é que agora eu tenho uma coluna de fracionamento ou coluna de destilação.
Como é que funciona? Ó, aqui eu tenho dois líquidos, por exemplo, a água e a acetona, certo? Eu coloquei esses dois líquidos, eles têm ponto de ebulição diferentes. A acetona evapora primeiro e a água evapora depois. A acetona tem um ponto de ebulição menor. Então, se a acetona evapora primeiro, eu coloquei aqui para aquecer, a acetona vai evaporar primeiro e vai subir por essa coluna de destilação. A água, por ter um ponto de ebulição maior, vai demorar mais a destilar. Então, eu vou controlar o meu termômetro aqui para que a temperatura seja a de ebulição da acetona. Aí, esse processo precisa ser controlado, certo? Porque se eu aumentar demais a temperatura, eu vou evaporar os dois líquidos, que não é o que eu quero, já que eu quero separar. Coloquei mistura no balão, coloquei o ponto de ebulição da acetona, a acetona vai subir aqui, ó, por essa coluna de destilação. Percebam que essa coluna tem uns recheios que dificultam subir os dois líquidos. Então, apenas o líquido que vai separar primeiro, que está no ponto de ebulição, é que vai conseguir subir. Então, ele vai subir, vai chegar aqui no meu condensador. Quando chegar no condensador, a água fria vai resfriar essa acetona que está em forma de vapor e a acetona vai ficar nesse frasco. A água vai permanecer nesse primeiro frasco, certo? Então, esse é o sistema de destilação fracionada. Um outro caso onde é utilizado, que é bem conhecido, né? É a separação dos componentes do petróleo. Também acontece por destilação fracionada. Ó, neste caso, as colunas de fracionamento são divididas em bandejas ou pratos. Esse processo também é muito usado, esse processo também é muito utilizado para a obtenção de bebidas alcoólicas. Percebam que cada um dos componentes do petróleo tem um ponto de ebulição, certo? Então, eu vou separar dessa maneira. Aqui eu tenho uma coluna de pratos ou bandejas e, por exemplo, o butano e o propano a 20 graus Celsius, eles vão ser separados. A gasolina a 150, querosene 200 graus. Então, quando for atingida a temperatura, cada um desses componentes vai ser separado. O diesel, 300 graus, o óleo combustível, 370, lubrificante, parafina e asfalto, 400 graus. Então, eu vou alimentar a minha coluna com petróleo bruto e a cada temperatura eu vou destilar um componente, certo? Aí, o que é que eu tenho agora? Eu tenho a mistura, a separação de gás-gás. Por exemplo, eu tenho uma mistura homogênea de gases, o ar atmosférico, por exemplo, uma mistura de gases que eu não consigo nem sequer ver. Como é que eu vou separar uma mistura de gases? Aí eu vou fazer uma liquefação fracionada. Como é que funciona? Perceba. Eu vou pegar a minha mistura gasosa e vou liquefazer. Eu vou pegar essa mistura e deixar ela no estado líquido, certo? Então, depois que eu deixei a minha mistura no estado líquido, o que é que eu vou fazer? Uma destilação fracionada. Então, a mistura gasosa também vai ser separada por destilação fracionada. A diferença é que, primeiramente, eu preciso que ela seja liquefeita. Ó, eu tenho aqui uma mistura de nitrogênio e oxigênio, por exemplo, uma mistura de gases, né? A temperatura ambiente são gases. Então, eu tenho gases, aí eu vou colocar alta pressão, eu tenho um ar liquefeito, então eu vou ter no estado líquido, essa mistura agora no estado líquido, vai acontecer uma destilação fracionada, ó, eu vou ter aqui oxigênio liquefeito e nitrogênio liquefeito. Então, eu fiz a minha separação. Então, para separar uma mistura de gases, é uma destilação fracionada. A diferença é que primeiro eu preciso liquefazer essa minha mistura de gases. E o último processo que nós vamos ver vai ser qual? Separar uma mistura gás-gás por adsorção. Como é que funciona esse processo de adsorção? Ó, vejam bem, eu vou reter um gás na superfície de um sólido microporoso. Eu tenho uma mistura de gases, e eu tenho ali uma superfície que atrai um desses gases. Então, eu vou reter um desses gases nesse sólido microporoso, e o outro gás que não tem afinidade com esse sólido vai conseguir passar, certo? Onde é que é usado? Um exemplo de uso dessa adsorção. São usadas substâncias que retêm máscara contra gases venenosos. Eles possuem um carvão ativo que absorve os gases poluentes e apenas os gases não poluentes conseguem passar. Então, um exemplo
é nessas máscaras contra gases venenosos, certo? O carvão ativo ou carvão ativado vai reter apenas gases poluentes. Os gases não poluentes conseguem passar tranquilamente. Então, para separar esse tipo de mistura, a dissorção é uma opção. Vamos fazer agora um exercício só para vocês entenderem como é, por exemplo, se vocês estiverem diante de uma situação, que tipo de separação, que passo a passo utilizar. Ó, uma maneira rápida e correta de separar uma mistura com ferro, sal de cozinha e areia é na sequência. O que é que eu tenho que fazer primeiro para fazer essa separação? Filtrar. Eu tenho uma mistura de sólidos, né? Ó, eu tenho ferro, sal de cozinha e areia. Se eu filtrar uma mistura só de sólidos, eu vou conseguir separar alguma coisa? Não, né? Então, filtrar sólidos não é uma opção. Se eu adicionar água, ó, eu adicionei água nesse meio aqui, adicionar água, eu sei que quem vai se dissolver na água? O sal vai dissolver na água. A areia e o ferro não vão dissolver. E em seguida eu vou destilar. Então, se eu adicionar água e em seguida destilar, o que é que eu vou separar? A água dos demais. Continuei não separando nada. Vamos ver aqui a letra D. Se primeiro eu destilar, primeiro que para destilar eu preciso inicialmente acrescentar um solvente. Então, destilar nem seria uma opção inicialmente. Impossível de separá-la. Não, não é impossível de separá-la, né? Então, vamos ver a letra C, se daria certo. Aproximar um ímã. Eu tenho sal de cozinha, ó, eu tenho sal, eu tenho areia, sal e ferro. Se eu aproximar um ímã, o que é que eu vou separar primeiramente? O ferro. Então, se eu adicionar um ímã, eu já separei o ferro. Aí eu continuo com sal de cozinha e areia. Aí depois eu adicionei água. O que é que acontece se eu adicionar água? A água vai dissolver o sal e a areia vai ficar no fundo. Aí ele está dizendo aqui para eu fazer uma filtração. Joia, o que é que acontece? A filtração vai deixar passar a água dissolvida no sal e eu vou ter a areia retida no filtro. Então, eu já tenho o ferro separado e já tenho a areia separada. Só que agora eu tenho uma mistura de sal com água. Como é que eu posso fazer? Uma destilação. Eu vou aquecer, o sal vai ficar no meu balão, a minha água vai evaporar, passar pelo condensador e ser contida, ser retida em outro balão, certo? Então, a maneira de separar seria essa: aproximar um ímã, adicionar água, filtrar e destilar, certo? Vamos ver uma outra questão. Tem-se os seguintes sistemas: água, areia e água, álcool, que é o etanol, e água, sal de cozinha dissolvido em água. Então, eu tenho 3 sistemas aqui, 3 misturas. Eu quero saber, ó, cada um desses sistemas foi submetido a uma filtração em funil com papel. Então, eu peguei um funil, botei um papel no meu funil, um papel de filtro, e fiz uma filtração. Areia e água eu fiz uma filtração, álcool e água eu fiz outra filtração, e sal de cozinha dissolvido em água, outra filtração. Em seguida, o líquido resultante, o que foi filtrado, né, o que conseguiu passar pelo filtro, foi aquecido até sua total evaporação. Pergunta-se: qual sistema deixou um resíduo sólido no papel após a filtração? O que era esse resíduo? Vamos analisar cada sistema. Sistema areia e água. Se eu passar ele pelo filtro, o que é que acontece? A areia vai ficar retida no filtro e a água vai passar. Então, qual sistema deixou um resíduo? O sistema 1, né? A areia ficou retida ali no filtro e a água passou. Álcool e água, uma mistura homogênea de líquidos, os dois vão passar pelo filtro. Então, nada vai ficar retido no filtro. Sal de cozinha dissolvido em água. Da mesma maneira, é uma mistura homogênea que os dois passam pelo filtro. Então, nada seria retido. Apenas no sistema 1, que a areia ficaria retida no filtro. Letra B. Em qual caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido? O que era esse resíduo? Então, no sistema A, eu já deixei meu sólido filtrado ali, depois eu tenho só água. Então, não adianta eu fazer a evaporação, porque o sólido já ficou retido no filtro. No sistema 2, eu tenho álcool e água. Os dois, se eu colocar para evaporar, vão evaporar e eu não vou ter nenhum sólido no final, porque é uma mistura de líquido. Então, o sistema 2 também eu não vou conseguir separar nada por evaporação e por filtração. O sistema 3, que é uma mistura de sal de cozinha e água,
Se eu colocar pré-evaporar, lembram que é evaporação? Eu vou colocar lá um sistema aberto, o líquido vai evaporar e vai restar só o sólido. Então, o sistema 3, a água vai evaporar e vai restar só o sal de cozinha, certo? Após a evaporação. Então, a resposta, qual sistema deixou um resíduo sólido e o que era esse resíduo? A areia seria o resíduo sólido retido no papel. E na letra B, em qual sistema apareceu um resíduo sólido após a separação? Após a evaporação da água, restaria o sal de cozinha no fundo do recipiente, certo? Então, essa aula de hoje era para que vocês conhecessem os métodos de separação, soubessem onde aplicar cada um, qual seria a sequência mais fácil de separar e qual seria o método mais barato para cada um dos casos, né? Por exemplo, se eu quero separar água e sal, mas eu não quero recuperar água, é muito mais fácil fazer uma evaporação do que ter que fazer uma destilação, por exemplo. Então, eu tenho que analisar caso a caso e ver o que seria mais viável para o que eu quero obter no final. Até porque eu estou separando para obter um produto final, certo? Então, para a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, vocês me mandam pelo Moodle.